Há quem diga que é pobreza, há quem diga que são questões culturais, mas a realidade é que nós vivemos realidades completamente diferentes em função do contexto em que nós nascemos, em que vivemos e crescemos. Eu estou aqui numa pequena vila do interior do distrito de Pepane, lá mais para a zona centro do país, na província de Zambésia. Este é apenas um exemplo do que acontece em vários outros locais remotos, em que geralmente a educação como nós conhecemos não é acessível a todo mundo. Essa escola aqui é uma escola primária completa, ou seja, aqui vai até 7ª classe. No entanto, muitos alunos só estudam até 5ª classe, principalmente as raparigas, porque até essa classe é um esforço, porque pelo menos até os 13, 12 anos elas casam-se. Isto não é uma novidade para muitos lugares remotos daqui de Moçambique, em que geralmente o casamento prematuro, como é chamado, é muito comum e é considerado uma coisa completamente normal. Por exemplo, essas crianças que estamos vendo aqui, elas já têm praticamente marido, mas são crianças que se estima em torno de 12 a 15 anos de idade. Por quê? Uma criança, ou seja, uma rapariga com idade até os 18 anos, sem um casamento ou sem um marido, é considerado uma coisa anormal. Então, isto é uma questão cultural, é uma questão de educação. No entanto, estamos a trazer isto para refletir que nós vivemos realidades completamente diferentes, dependendo da cultura com a qual a gente nos identificamos, e muitos de nós saímos dessa realidade e hoje estamos aqui a pensar completamente diferente pela educação ou pela nova educação que nós tivemos. Outro exemplo aqui é notar que geralmente aquilo que é a escola ou a educação convencional, neste caso o ensino geral, nem sempre é acessível. Nós aqui estamos diante de uma situação em que temos apenas uma escola e essa escola aqui, ela está apenas em reabilitação, ou seja, destruiu-se e agora está tentando construir uma nova escola. E a realidade desses alunos, eles estudam embaixo de uma árvore, como pode ver aqui nós temos um quadro embaixo de uma árvore, de um cajueiro praticamente. Então, significa que neste contexto desta sociedade ou desta comunidade é algo completamente normal, mas para quem vem de longe, que tem outra visão de olhar as coisas, vê que realmente estamos diante de uma situação, entre aspas, de pobreza. A pergunta maior é: por que essas crianças ou essas pessoas ou os pais encarregados dessas crianças deixam com que seus próprios filhos desistam da escola e preferam casamento? No caso dos homens aqui, eles desistem para praticar a pesca porque até certa idade, neste caso, até pelo menos seus 18 anos, eles têm que ter uma rapariga. Então, vimos que o motivo é comum. Nestas comunidades, o casamento é a coisa mais importante do que a escola. Então, significa que uma criança não pode perder tempo estudando, aumentando mais de nível para a 7ª classe, enquanto que já existe concorrência para o casamento. Então, o casamento nestas comunidades é a coisa mais importante do que a própria escola. Isso tanto para os rapazes, tanto também para as raparigas. Mas a pressão maior está mais nas raparigas, ainda que haja vontade pessoal, neste caso, de uma e outra querendo continuar com os estudos, mas os pais já pressionam para o casamento porque é considerado um privilégio, neste caso, nesse sentido de acompanhar o casamento. No caso do homem, por outro lado, também terá que suprir com esse tal casamento. Aí é levado à pesca, principalmente para as comunidades que vivem na zona costeira. Então, esta é a realidade do porquê que abaixo dos 20 anos e a vida que se leva é completamente simples. Casas feitas de material local, é assim como o mundo deles vive. O mundo deles começa e termina praticamente
dentro deste contexto. Eles não têm acesso ao mundo lá fora. Eles não têm acesso às cidades, não têm acesso a grandes coisas. Geralmente, quando recebe um carro que vem de lá fora, é uma novidade, como nós podemos ver neste vídeo aqui.